Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Algumas 2, 3 semanas atrás, por aí, eu fiz este vídeo. Fazer faculdade vale a pena? Em que eu não concluo. Eu coloco as minhas ideias, coloco aquilo que eu tenho visto e abro também para as pessoas fazerem suas colocações nos comentários. Tá? Alguns disseram que vale a pena, outros que não vale, tal, várias ideias diferentes, tal, experiências pessoais diferentes. E é obviamente que não é um assunto conclusivo, isso é uma coisa, uma discussão para muito tempo. Porém, hoje tem uma coisa que eu achei interessante. Se você não viu esse vídeo, vale a pena, é só você procurar por esse nome aqui, faculdade, vale a pena ou não, no canal você vai encontrar lá. Aí hoje saiu um artigo na BBC, tá? Ah, falando de desempregados e exaustos, os jovens chineses que estão voltando para a casa dos pais. Em linha com aquilo que eu falei no nosso vídeo, há algumas semanas atrás. O que se, resumidamente, né? Sugiro quem quiser ver pelo título aqui, você acha na BBC. O artigo está em português, então facilita para vocês. O artigo originalmente foi publicado em Singapura, baseado na China, etc, etc, mas está em português aqui para todo mundo poder ler, quem quiser. E aí, bicho, o grande lance é o seguinte. E aí? O que aconteceu? Cara, a China passou por um processo muito semelhante ao do Brasil, tá? Em que originalmente era um país agrário, um país de terceiro mundo, e que aos poucos foi se industrializando e trazendo as pessoas do campo para a cidade, e essas pessoas trabalhando intensamente, alucinadamente, e aos poucos essas pessoas puderam começar a oferecer educação para os seus filhos. E a juventude como um todo começou a se educar. A China foi se industrializando fortemente, se tornando o parque industrial do planeta. E precisava de muita gente para trabalhar lá nesse negócio, precisava de muitos cérebros, muita gente. E as pessoas começaram a fazer faculdade em massa. E o país crescendo, o país bombando, tudo muito bom, tudo muito bem. E enormes quantidades de pessoas jovens faziam faculdade, iam trabalhar e encontravam seus empregos. Até aí, muito bem, muito obrigado. O problema é que hoje, embora a China continue crescendo, observe que a China é um país que precisa de uma taxa de crescimento absurdamente alta para absorver a quantidade de pessoas que eles têm. É muita gente. Países que não tenham tanta gente, como é o nosso caso, não precisam de taxas de crescimento tão altas para absorver o pessoal. Porém, elas têm que se manter elevadas ainda assim. E a China vem mantendo taxas de crescimento enormes, aí 7, 8, 10%, né, durante muitos anos, e agora ela deu uma diminuída. Isso não caiu para zero, não caiu para 1%. Estamos aí falando de taxa de crescimento de 5, 6%. Durante a época do Covid não deu isso, claro, mas a taxa de crescimento ainda, comparativamente com o que nós temos no Brasil, ainda é alucinadamente alta. Tá? Quem dera que o Brasil crescesse a 4% ao ano todos os anos. Ia ser um espetáculo. Infelizmente, nós não tivemos essa capacidade. Mas eles investiram profundamente em educação. Só que agora, cara, as coisas estão começando a ficar complicadas. Por quê? Porque tem muita gente com formação de nível superior e não tem emprego para todo mundo. Por quê? Porque por mais que você queira, os países não conseguem absorver essa quantidade gigantesca de gente formada em nível superior. Não dá, não tem emprego para todo mundo. E foi sobre isso que nós falamos naquele vídeo do YouTube. Será que vale a pena ainda fazer faculdade? Para a maioria das pessoas? Não é que não vale a pena para ninguém. Não, não é isso. Mas será que vale a pena para a maioria? Eu vejo quantidades gigantescas de pessoas fazendo sacrifício pessoal, se endividando. Tá? Eu falei também sobre o FIES um tempo atrás, quem quiser tiver interesse, procura aí sobre isso. Muita gente se endividando, muita gente. é, não é só a grana, né? É o sacrifício pessoal. Mas o cara trabalha o dia inteiro, sai dali, vai pra faculdade, fica até sei lá que hora da noite. Fim de semana o cara tem que estudar, ler, né? Fazer trabalho, essas coisas. Ou seja, é um sacrifício grande durante 4, 5 anos. Às vezes, se o cara não conseguir passar em tudo, 6 anos, e o cara tá ali fazendo faculdade. E chega lá no final, compensou isso ou não compensou isso? Será que compensa para tanta gente assim? Ou muitas outras pessoas estariam melhores em outras situações? E esse artigo aqui da China mostra que o pessoal lá está com dificuldade para arrumar emprego. O índice de desemprego dos jovens formados, qualificados na China nunca foi tão alto. E o governo está ciente disso e não consegue resolver o problema.
Eles usam aqueles, comunismo, né? Comunismo, ditadura, aquele negócio, eles usam aquelas conversas fiadas para dizer que, na verdade, não é desemprego, é uma outra coisa. Mas sabe como é que essa gente é, né? Sempre tem um negocinho para tapar o sol, uma peneira para tapar o sol. E lá o povo trabalha, não tem conversa. Não é trabalhar, vou trabalhar aqui, o sindicato diz que eu posso trabalhar até 4 horas da tarde, não sei o que. Não, lá eles têm até um esquema de falar 996. O esquema de trabalho na China é 996, ou seja, 9 horas por dia. Como é que é? 9 horas por dia? Cadê? Tem um outro 9 aqui que eu esqueci. 9 horas. Aqui, ó. De 9 da manhã às 9 da noite. De 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Captou? O babado é forte. E isso está levando as pessoas a terem o que se chama de um esgotamento. Não aguenta. Chega uma certa fase que o cara não aguenta. E muita gente está largando os empregos, tá, para voltar para casa dos pais porque o cara simplesmente não aguenta se manter mais no trabalho. É óbvio que no Brasil a gente não tem tanto assim, não é tanto assim. Mas quem está no mercado de trabalho sabe que se você não fizer a hora extra que o chefe quer, você daqui a pouco está na rua. Não é aquele negócio, a hora extra é para quem quer fazer. Isso é bonito lá para o sindicato, é bonito no governo fazendo discurso. Na prática, quando você está no escritório, ou no trabalho, ou na empresa, se o cara falar que você vai fazer, você vai fazer. Tá? Mas e aí eu posso reclamar? E daqui a pouco você está na rua. Então as pessoas trabalham muito mais do que supostamente era para trabalhar. Não é incomum o chefe ligar ou mandar e-mail, coisas para você resolver, seja fora do seu horário, seja no fim de semana, seja nas férias. Tá? Eu já vi muita gente que teve que resolver problema. Tá, o cara tá de férias, lá não sei aonde. Tá, aí deu um pau qualquer. Ele é o cara que entende do assunto. Não tem outros, né? Principalmente em empresas menores. Não tem outros que sabem daqui. O cara tem que resolver. Tá? E o cara tá de férias. Que ele não recebe mais por isso. Óbvio que não. E se não fizer? Se não fizer, daqui a pouco você vai ter uma desculpa qualquer. Meu Deus, você espirrou no ambiente de trabalho, o chefe não gostou de botar na rua. Pronto. Então, aqui esse artigo é bem interessante, que eu acho que vale a pena dar uma olhada, porque assim, é óbvio que a China é a China e nós somos nós. Porém, isso que está acontecendo lá tem muito potencial de acontecer aqui, para nós. Tá? Olha a quantidade de gente que aumentou matriculado em nível superior. Tá? Passaram a ter cada vez mais, porque o diploma de nível superior é visto como uma chance de você conseguir um salário muito melhor. O que, conforme eu mostrei naquele vídeo, nem sempre é verdade. Tá? Muitas vezes, um cara de nível médio ou que faça uma formação profissional vai ter um salário melhor. Eu vejo muita gente desperdiçar oportunidades, principalmente pessoas que não têm aquele perfil de estudante. Porque universidade, vamos lá, para nós, faculdade, é chato para burro. O cara tem que ter um certo perfil, de gostar daquilo ali, de ficar estudando aquele negócio, de ter que, depois que você se forma, você tem que continuar estudando, não acaba quando você se forma. Você tem que continuar estudando, estudando, estudando. E muitas vezes o cara de um nível intermediário técnico, ele é muito mais prático do que teórico. Então o cara tem que ser mão na massa. É óbvio que ele vai ter que continuar fazendo atualizações, mas também são atualizações mão na massa. E não tanto teórica, aquela coisa de ficar sentado, lendo, que muita gente não gosta. E faz porque assim, não, eu vou ter um emprego melhor, eu vou ter um salário melhor, eu vou dar um futuro melhor para minha família. Ignorando o fato de que muitas vezes esse pessoal que faz profissionalizações, muitas vezes ganha igual ou melhor sem o sacrifício de ter que fazer um troço que você efetivamente acha chato de fazer. Então acho que vale a pena aqui dar uma olhadinha, tá? Nesse artigo. Eu queria fazer, não é um vídeo assim tão longo, o artigo também não é tão longo. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha para meditar um pouco mais sobre o mesmo assunto. Não é que vai chegar a conclusão nenhuma, a ideia do canal não é chegar a conclusão. Eu não estou vendendo o meu peixe, tá? Eu estou colocando o peixe em exposição para as pessoas olharem. Fala assim, pô, será? Pensarem no assunto. Porque tem certas coisas que você não pode falar porque é feio. Você não pode falar, é feio. Não pode. Não, é óbvio que fazer faculdade é a melhor coisa para você. Não, não é óbvio. Você pode achar que é óbvio. E como todo mundo acha que é óbvio, ninguém discute o assunto e as pessoas seguem, igual formiga, sabe? A primeira foi andando, todo mundo vai andando atrás. Se lá na frente tem um tamanduá comendo todas elas, o cara não tá nem aí. Não, 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 não dá para ser assim. A gente tem que também pensar, falar, pô, será que vale a pena eu seguir nesse caminho? Ou não? Porque o caminho pode ser bom pro fulano, pro Beltrano, mas talvez não seja para mim. E às vezes você só descobre isso muito tarde. A quantidade de pessoas que eu vejo que se arrependem da carreira que escolheram. Por quê? Porque o cara escolhe carreira aos 16, 17 anos.
É muito cedo para você escolher uma carreira. A maior parte das pessoas não tem experiência com outras carreiras. Você conhece a carreira do seu pai, da sua mãe, ali dos colegas dos seus pais, né, dos amigos e tal. É aquilo ali. Mas você, por exemplo, se você trabalha, se você viveu numa comunidade mais simples, você vai conhecer gente que tem operário, talvez algumas pessoas que trabalham em escritórios, né, tal, tal. Mas você vai conhecer um engenheiro aeronáutico? É improvável. Você vai conhecer um cara que faça, por exemplo, cálculo atuarial para seguros? Porra, não. Você não vai. Eu conheci uma pessoa que fez isso na vida. Você vai conhecer. Não, se você não conhece, você também não sabe. Se você não sabe, você não pensa no assunto. É óbvio. Como é que eu vou pensar no troço que eu não sei nem que existe? Então as pessoas escolhem as suas carreiras muito cedo. E logo escolhem aquilo que é a amostragem pequena que elas têm em contato. E geralmente, muitas vezes, se arrependem. Aí depois o cara fez aquilo, teve aquele sacrifício todo, não trabalha na área, porque não é fácil arrumar emprego nas áreas, especialmente nas cidades pequenas. Tá? E o Brasil é composto, embora tenha cidades gigantes, a maior parte do país, da população do país, vive em cidades médias ou pequenas. E aí é muito difícil você arrumar emprego naquela área específica que você escolheu, especialmente porque se tiver faculdade na sua cidade, quer dizer que você e a torcida toda do seu time fizeram a faculdade. Um primeiro ano, legal, saem ali 60, 70, no outro ano mais 60, 70, no outro ano mais 60, 70, acabou. Não tem espaço para essas 180, 200, 500 pessoas. E aí? Onde que esse povo vai? E a maior parte das pessoas não está disposta simplesmente a pegar o seu diploma, a sua mala e mudar para um outro lugar para arrumar outro emprego. O cara vai ficar ali. Porque ele é dali, a família é dali, os amigos estão dali, o cara não quer sair dali. Então tudo isso tem que ser levado em conta, mas ninguém, obviamente, discute isso com os jovens. Ninguém discute isso com os jovens. A escola te prepara para um bilhão de coisas, mas para esse tipo de conversa, ninguém tem. Porque é feio dizer que talvez fazer faculdade não seja bom. Olha a quantidade de escolas técnicas que tem, curso profissionalizante. Hoje com a internet, cara, você aprende 1 milhão de coisas para fazer, coisas efetivamente práticas. Tá? Hoje você pode fazer um curso. Você estando lá no interior de Rondônia, do Amazonas ou de Goiás, você consegue fazer um curso com os caras de São Paulo, Rio, não sei o que, tal, sem precisar se deslocar, que às vezes é inviável do ponto de vista financeiro. Ou você, se você souber falar inglês, você pode fazer um curso com o cara nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão. E aí você tem acesso a esses conhecimentos. Mas, obviamente, que se ninguém te falar que essa é uma alternativa, você nunca vai pensar nessa alternativa. E todo mundo tem que seguir o negócio para fazer faculdade, porque fazer faculdade é a coisa mais importante. E isso não é necessariamente verdade. Tá? Então, vendo essas coisas que estão acontecendo na China, na Índia ainda não estão acontecendo. Mas a Índia tem um detalhe importante. A Índia tem uma emigração grande para a Europa e para os Estados Unidos. Então eles formam muitos cérebros, mas muita gente sai. Tá? Isso está acontecendo também no Brasil. O Brasil está começando a formar gente e o pessoal está começando a sair. Por quê? Porque não vê perspectivas de crescimento dentro do país. Então muita gente começa a sair, aí emigra para Portugal, Estados Unidos, França, Espanha, Canadá, Inglaterra. Muitos, quem tem parente, quem tem ascendência japonesa, Japão. Então o pessoal migra e migra pesado. E cada vez mais isso está acontecendo. Por quê? Porque o cara fez uma faculdade, ele quer trabalhar naquela área e não tem. Não tem como. Nesses outros lugares, às vezes, tem. Então, muita atenção nisso. Acho que vale a pena a leitura desse artigo, vale a pena ver o vídeo que eu mencionei e vale a pena pensar no assunto, discutir isso. Vamos dizer que você já está formado, a maior parte do pessoal aqui do canal é mais velho, mas muitas vezes você tem aí pessoas que você conhece que estão nessa faixa. 15, 16 anos, quando o cara vai começar a fazer essas escolhas. E às vezes isso aqui pode ser uma abertura de porta que o cara nem imaginou. Nem imaginou. Então, pensem nisso, divulguem esse conhecimento, divulguem esses vídeos, divulguem essa conversa, porque isso pode salvar alguém de seguir um caminho que depois ele vai se arrepender profundamente. Ok? Beleza? Espero que o vídeo seja útil. Tá? Um ótimo restante de fim de semana para todos vocês. Abraço, tchau.